Olá, saudações! Vamos dar uma olhada em todas as possibilidades de gavetas, todas as funcionalidades, corpos de gavetas, uma variedade de coisas que você pode agregar valor no seu projeto sem necessariamente encher de acessórios extremamente caros que muitas vezes inviabilizam o seu projeto. Aprenda aqui como fazer o melhor uso de recursos de corpos de gaveta e funções de gaveta para tornar o projeto mais utilitário, diferenciado e com valor agregado. Toca a vinheta. Pois bem, tela do Senhor Promob. E o que nós temos aqui? Nós temos a aba onde você puxa os elementos para a tela. Eu vou dar um exemplo para vocês, técnico inicial, chamado o seguinte. Nós temos aqui, ó, gaveteiro, né? Então eu vou pegar, por exemplo, este móvel pré-pronto, que é só um preset, né? Poderia se alterar o que quisesse, e vou jogar para a tela e vou contar o tempo. 1, 2 segundos. E montou. Percebam uma coisa técnica muito importante, ó, não veio visualmente o corpo da gaveta. Nós criamos aqui em modelos, tá? Tudo é comandado por modelos, uma função logo aqui em cima, destacada com esses símbolos de maior e menor que, corpos de gaveta, todos ocultar, todos mostrar, ou quando for seleção, quer trabalhar só com uma gaveta, ou uma seleção de um conjunto de gavetas, mostrar. Vamos contar o tempo aqui, todos mostrar. 1, 2, 3. Em 3 segundos, montou os corpos ali perfeitamente. Teoricamente, matematicamente, isso poderia ser algo do tipo, se eu apagar esse cara, e agora estou então com o modelo definido para mostrar os corpos, legal, eu teria que somar 2 mais 3, 5 segundos. Será que é esse efeito que vai acontecer quando eu puxar aqui para a tela? Vamos contar junto? Já foi 2, 3, 4, 5 e vai embora. Aqui existe uma característica do executável Promob que eu considero um bug, tá? Que toda vez que você puxa um elemento lá de cima, a forma como ele se processa é muito mais lenta do que a forma quando ele já está no ambiente 3D. Então, vamos pensar uma outra coisa. Se eu estou com esse cara aqui com as gavetas visíveis, eu vou redimensionar. Olha o tempo com as gavetas visíveis. 1, 2, 3, 4. Chega a dar não respondendo e vai embora. Ele é muito ruim, o executável, para lidar com peças pequenas. Então, esta função, todos mostrar ou todos ocultar, serve para a gente conseguir trabalhar, enquanto eu estou em fase de projeto, mais rápido. Imaginem lá um roupeirão e tem um monte de gaveta interna. Mesmo que eu esteja com as portas fechadas, toda vez que você redimensionar ou entrar no consultor de armário, botar uma prateleirinha que seja, volta, ele vai reprocessar todas essas peças pequenininhas. Então, se naquele instante, naquele momento de etapa de projeto, você não precisa verificar questões das gavetas, deixe desligado. É para isso que serve essa funçãozinha aqui. Essa funçãozinha poderia ser nativa do executável, mas não o é. Então, utilizemos ela da melhor forma. Isso vale, essa característica de puxar lá de cima, para qualquer elemento, qualquer coisa. Então, quanto mais hábito você tiver de ficar puxando coisas, não só o gaveteiro, tá? Um roupeiro grande, ou aqui um que já seja todo tamponado, composto, que tem um monte de coisa, toda vez que você puxa lá de cima, leva de 3 a 4 vezes mais tempo do que você duplicar no ambiente 3D. Tem dúvida? Olha aqui, ó. Estou sem as gavetas. Ctrl D, 1 segundo. Ela está montada. Lembra que leva, se eu puxar lá de cima, vamos de novo aqui, cozinha, gaveteiro, o mesmo móvel, ó. 1, 2, tá? Então, duplicar algo, uma estrutura, quando já está no ambiente 3D, é muito mais rápido. Se eu estiver com os corpos visualizados, vamos pensar, 1, 2, 3, 4, e deu. Ele acaba economizando o processamento, porque os móveis são semelhantes, as regras são semelhantes, porque tem bastante gaveta. Vai escalar, mas não é geométrico
a velocidade nesse ponto. Então, na informática, tudo tem um custo. Quanto mais recursos, mais processamento. Vamos pensar o seguinte, se eu duplicar aqui, será que vai demorar todo aquele tempo que demorou antes? 2, 3, olha aí, ó. 3 segundos eu dupliquei esse cara. Por que que agora, na hora que eu puxo exatamente o mesmo móvel lá de cima, não vai levar 3 segundos? Eu dupliquei no ambiente 3D, já estava ali. Olha o tempo que demora. Então, isto é uma função extremamente útil para você ganhar tempo. Olha o tempo que você está perdendo. E daí, Fernando, o Promob roda devagar, devagar. Elimine o hábito de ficar puxando o tempo todo lá de cima. Oculte enquanto está em fase de projeto e utilize mais o consultor já no que está no 3D. Estou com esse móvel aqui, beleza. É mais rápido eu apagar aqui, digamos, botar aqui uma prateleira e botar 2 portas, porque é um consultor extremamente simplificado para justamente você ser mais ágil, ter hábito ali, ó, instantaneamente. E com certeza, assim você vai ganhar tempo. Então, gavetas têm esta função. Agora vamos para o segundo nível. Gavetas são comandadas através de atributos. Então, não estou visualizando aqui. No momento que eu dou 2 cliques na frente, eu entro no parâmetro desses corpos de tudo que estiver atrelado a ele, tá? Que são aqui embaixo, aqui, ó, especiais configurações. O corpo da gaveta nada mais é do que um agregado, tá? Então, quem determina o tamanho da gaveta e tudo mais é a frente, ela é o pai do corpo. O corpo é só um acessório na prática. Então, nós temos alguns parâmetros aqui. Por exemplo, corpo da gaveta é meramente uma informação do cálculo automático de qual foi a altura, porque a altura tem a ver com a frente aqui, né? E qual é a profundidade que está configurada no automático. Então, aqui nós temos 3 campos. Altura do corpo da gaveta, automático. Quero mudar? Digamos que eu vou fazer esse aqui ficar com 120, tá? E pronto, esta gaveta terá 120. Digamos que o corpo da gaveta eu queira que ele seja 400 milímetros, bem diferenciado, tá? E depois eu tenho aqui o posição do corpo que eu já vou mostrar. Nós temos também, em todas as frentes, não só gavetas daí, offset, acréscimo ou desconto, tá? No lado 1, no lado 2, inferior ou superior. Digamos, acréscimo superior. Digamos que eu bote 25 milímetros. Vira um offset, preservando o corpo da gaveta e a frente dá um offsetzinho. É muito útil. Por exemplo, se eu der um acréscimo de 3 milímetros para um lado e 3 milímetros para o outro, eu zero a folga. Se eu quero fazer uma coisa muito doida, eu posso fazer, digamos aqui, vamos botar 25 de um lado, puxei daquele, e 25 nesse. Pega lateral. Então, daí, conforme os casos, tem um aéreo lá, quero fazer naquela frente um offset, beleza, está tudo preservado, tudo mantido aqui, tá? Então, zerando aqui, mas escolhi ali tudo rapidamente. Mas, Fernando, será que isso tudo está certo? Vamos agora, então, já que a gente precisa, visualizar. Vamos mostrar. 2 segundos. Perceba que a gaveta respeitou exatamente o que eu pedi, profundidade, e as outras não. Tá? Então, isso é uma vantagem. O fato de que você controla tudo, dando 2 cliques na frente da gaveta e nas propriedades aqui, tá? Que é sempre os 2 lugares. Modelo e propriedade. Modelo onde troca normalmente cores, propriedades onde troca normalmente medidas. Os mesmos lugares sempre. Então, nós estamos com isso aqui. Vamos abrir aqui e entender aquele último parâmetro lá. Existe o seguinte, para esse corpo se posicionar, lá na configuração do parceiro, ele determina qual é alguns tamanhos mínimos de corpos, conforme máquina, vários parâmetros. E determina também cálculos de profundidade automático. O automático é o mais usual, para já entrar para a tela, o mais usual. Então, se você tem um default, ele é possível prever na entrada do item aqui. Todos os parâmetros aqui individuais são para algo muito específico. Por exemplo, se eu quiser, às vezes eu preciso rotacionar aqui a travessa, né?
E a gaveta, então, tem que ficar mais baixa. O ProMob não prevê esse tipo de colisão. Você não está trabalhando com uma linha modulada onde são pré-agregados, pré-configurados para você nunca cometer erros. Não, ele vai deixar você fazer o que quiser, mas é visual o que você esteja fazendo. Então, no momento que eu cliquei nessa frente, eu tenho aqui a posição do corpo. Se eu botar 0, vocês vão entender que eu consigo jogar ele aqui para baixo. Ó. E 0 não é necessariamente uma recomendação. Digamos 5 milímetros. Beleza? Como esta é a primeira gaveta, é possível trabalhar isso, é possível alterar aqui a medida como eu quiser, específica para essa, porque ela é a primeira lá em cima. Além disso, aqui na altura nós temos os presets, né? Baixa, média e alta, que são medidas pré-determinadas que você deixou no seu configurador, seu padrão. Toda baixa eu trabalho com 80, toda alta ou média com 100 e toda alta com 200. Então, para agilizar. Só que a baixa se comporta com uma outra questão. A baixa é quando eu não tenho operações, tá? Ela vai ser sempre o fundo por baixo, para a corrediça descer e cobrir o fundo aqui, tá? Os 6 milímetros, por exemplo. Então, para quê? Para eu não cair em limites de máquina. É quando eu preciso fazer gavetinhas de 4, 5, aquelas bem pequenininhas. Então, a baixa é um tratamento especial. Ela é algo específico. Essa posição do corpo não pode ser um parâmetro global, porque, por exemplo, e aqui embaixo? O que aconteceria se você, projetista, chegasse aqui e dissesse, não, eu tenho um padrão, eu quero colocar posição 5 em todas as gavetas para fazer umas tulhas gigantescas. Você vai cair nesse problema aqui, tá? Você vai cair em colisões. Mesmo em gaveteiros internos, às vezes tem aqueles modelos que você pode ter usado os afastadores com uma caixa individual, vai ter travessa embaixo, não tem cobertura. Então não é algo que possa ser global, é algo individual para você ajustar conforme o caso, tá? Até porque as gavetas são sempre variáveis e nós estamos falando de móveis sob medida, não estamos falando de um modulado gaveteiro 4 gavetas. Se eu quisesse alterar isso aqui, eu poderia alterar tranquilamente, tá? Agora, vamos fazer a terceira escala. Eu vou tirar a visualização das frentes para a gente olhar os corpinhos aqui. Tudo é modelos. Então, aqui você perceba que nós temos aqui, ó, gavetas. Vamos olhar os modelos? Vou maximizar, que as fotinhos ajudam mais. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, opção com contrafrente ou sem a contrafrente. Nós temos a linha Bloom e, por enquanto, a linha Rafael. Tá? Não sou nem um pouco fã desse tipo de gaveta, porque eu acho que custa muito caro e não traz elegância, design e acessórios interessantes internamente. Eu acho que já passou. Enfim. Mas, Fernando, tá ali. Vocês usam. Para nós, na engenharia, isso aqui não faz nada, porque eu simplesmente estou dando um comando lá do tamanho do vão que eu tenho e o fabricante lá, o fornecedor, o parceiro, que no caso uma Bloom, uma Rafael, que tem os agregados, a gente não tem nome nenhum. Então, para mim, não muda muita coisa. Então, com contrafrente, tá? E sem contrafrente, a diferença é que eu não tenho aqui. Então, eu vou criar um rasgo para a frente engavetar o fundinho, tá? E esse dispositivo na lateral que puxa a frente, ele é configurado na configuração. Normalmente aqui será um dispositivo como minifix cavilha, VB1 furo, VB2 furos, normalmente esses, tá? Parafuso não tem lógica, porque eu não poderia parafusar pela frente, tá? Mas eles são um espelho ali dos com contrafrente com essa variante. Aqui nós temos um terceiro nível que é laminação mínima, vai laminar só um comprimento das pecinhas. Laminação parcial, vai laminar a parte de cima e a parte de baixo do corpo da gaveta. E laminação máxima vai selar praticamente a gaveta. O meia madeira é um caso específico. Então, vou dar um exemplo mostrando no 3D. Isso aqui escolheu, vai ali. O que é o meia madeira? O meia madeira é uma usinagem, normalmente em halters ou CNCs de sapatas, onde eu rebaixo aqui, tá? Integral, e saio com a fresa. E na contrafrente, a gente faz um dentinho, tá? Lembrando que aqui vai existir um raio que vai variável conforme a ferramenta que está apetrechada na máquina, né? Qual a vantagem? Na montagem, vai se parafusar por aqui, ó, e eu ganho essa lateral absolutamente limpa, perfeita, tá? E lá dentro, limpo, perfeito. Então, a meia madeira é algo que
ajuda na estética, nada mais é do que a marcenaria clássica. Então, com a meia madeira é isto. Além disso, nós temos várias opções, por exemplo, rasgo com a travessa recuada, ou seja, a travessinha da gaveta recua em relação ao rasgo e é parafusado. Só que tem a variante, rasgo com a travessa usinada. Então, vai criar a mesma operação em toda a gaveta, então ela engaveta inteira. Particularmente não gosto, porque eu acho que ela fica bamba. É interessante para linha industrial, onde eu tenho lá uma laminadora com uma tupia já preparada para abrir corpos de gaveta padrão. Vale muito a pena para a indústria. Não sou medida, não consigo ver vantagem. Variante com rebaixo, ou seja, só um dentinho para encaixar o fundo, rebaixo com a travessa usinada. Normal, que é aquele coringa que eu falei para vocês, para gavetas extremamente baixas ou econômicas. Reforçado na espessura do corpo, tá? Então não vai usar uma chapa, por exemplo, 6 milímetros no fundo. Tanto faz se você escolher telescópica, 18 ou 15. A oculta, por exemplo, rasgo e a corrediça é convencional. Isso aqui é configurado pelo parceiro. Então os menus podem mudar de configuração para configuração e também, conforme a data desse vídeo, pode já ter outras opções também. Então convencional vai gerar um corte numa corrediça clássica. Mesmo nas corrediças clássicas, existe toda a previsão de se usar aquelas corrediças que para 15 e 18 é a mesma, né, ferragem, parametrizado isso, ele vai correr normalmente, vai mudar a folga conforme a sua ferragem. Já quando é a Bloom, mas a Bloom e outras, tá? É um pouquinho diferente a forma combustível, ele é menor na profundidade e tal, tá? Então, esses são os modelos. Então, digamos, se eu botar ocultas aqui, você me deu o que aqui, ele vai posicionar corrediças ocultas para mim. A corrediça está lá. Vamos só fechar o corpo para entender. Abertura, fechar todos. Então, corrediça oculta. Fernando, mas não está bem encaixado. Cara, isso aqui é uma mera ilustração, tá? Eu não vou botar 500 mil desenhos e linhas e tal. Eu uso há uns 10 anos o mesmo desenho CAD dessas ferragens aqui, porque isso pesa pra caramba. Processamento, gente, processamento. Isso aqui é uma mera ilustração à ferragem, ela não é exatamente. Outra coisa, furações, tá? Tudo é modelo. Então aqui embaixo nós temos o grupo furações. Então furação da gaveta. Vou mostrar aqui um menu completo, mas enfim. A primeira questão é qual é o dispositivo que está ligando lá com a lateral. Por exemplo, poderia ser parafuso. No momento que eu aplico aqui, ó, já vai gerar parafuso pelo lado. Mas vamos botar o minifix, que particularmente é o que eu mais gosto, beleza? Depois vamos botar uma sem contrafrente para ver. Então, o que é frente com guia? Guia é essa cavilhazinha aqui, ó, que vai gerar um furinho na contrafrente e um furinho na frente, para auxiliar no alinhamento. Muito interessante para a gaveteira interna, tá? Frente com guia e furo. Simplesmente vai criar também aqueles parafusos, ó, pré-furos lá, tá? Não gosta dessa tua cavilha aí? Beleza, frente só com furo. Ou não gosto de nada, eu sou marceneiro raiz, uso um metrinho quebrado para fazer a folga lá? Beleza, sem furação, tá? Sem nada para te auxiliar, tá? Agora, deixa eu só botar uma sem contrafrente aqui. Ó, gavetas sem contrafrente, vou botar a mesma, ó, laminação mínima, raso. Lembrando que os menus são configurados pelos parceiros. Então percebam que eu tento simular aqui o que seria o raso, mas ele dá um flip na textura, porque está alinhada, mas já dá para entender. Lembrando, a gaveta vai estar, a frente vai estar aqui, então não quer dizer muito esse flip aí, mas dá para entender bem o que é isso. O que é esse quadradinho? Isso aqui é uma função, quando a configuração do parceiro está para halter, por exemplo, ou nesting, ao invés de eu gerar usinagem para a face B dessa gaveta, ou da lateralzinha da gaveta, na mesma operação que eu estou usinando por dentro aqui, porque eu estou abrindo raso, fazendo esse tambor, poderia ser só parafuso, enfim, eu estou com uma broca passante aqui, ó, bem na linha. E não é no eixo, na espessura da chapa aqui, tá? É bem lá na beiradinha mesmo, com o marcador, até para não dar coincidência com o furo de fixação. Então, vai gerar um furinho aqui e vai gerar um furinho lá atrás. Então, nós temos exatamente um furinho aqui e lá, no qual, ligando ele, dá exatamente o eixo daquela lateral de gaveta. Na halter, então, vai entregar pronto, não precisa uma segunda operação, e você só traça uma linha e instala a ferragem, até porque a ferragem varia muito. Dá para ter os furos marcando ponto a ponto? Sim,
é só colocar. Só que se você troca de ferragem, às vezes descasa os furinhos. Então, parametrize e mantenha a ferragem. Ou torça também para a empresa que está lhe fornecendo a ferragem não trocar o importador da China dele lá e perder toda a grelhazinha que você deu o sangue para medir e perder tudo. Vou voltar aqui para a contrafrente e agora nós vamos para a terceira etapa do que dá para fazer com gaveta. Até aqui nós já entendemos várias coisas. Só que às vezes eu quero fazer várias questões de internos nessas gavetas, tá? Então, eu vou retomar tudo no automático aqui, ó. Vamos botar tanto a altura automática quanto a profundidade automática, só para ele ficar uniforme. Então, assim, quando eu quero configurar aqui dentro essa gaveta, eu vou dar 2 cliques nesta frente, tá? E vou aqui, modelo, seleção. Eu estou numa seleção, quero trabalhar com este cara aqui. E aqui você vai dizer o seguinte, olha, estou todos mostrar ou todos ocultar. Normal, tá? Só que eu estou em seleção. Então, eu digo o seguinte, eu quero seleção, mostrar. Quando eu ligo a gaveta seleção nela, perceba que aparece esse D aqui, de divisão. Por quê? Porque se eu configurar todo o interno dessa gaveta e depois apagar, eu perco o que eu configurei. Então, quando eu marco que eu quero mexer nesse cara aqui, modelo seleção, seleção mostrar, ela vai ficar fixa no 3D. Beleza, ela vai reprocessar cada vez que você editar, mas ela fica fixa ali e determinada. Então, como é que acessa? 2 cliques nessa letrinha D, tá? E agregado, que nada mais é do que o nosso famoso consultor de armários. Tudo é consultor de armários. Percebam que aqui eu tenho uma zona de seleção, que nada mais é do que o vão ali do corpo da gaveta. E tem um monte de linha ali do lado. Se você se atrapalha com aquelas linhas ou se elas confundem, aqui ó, mostrar vizinhos, não. Né? Melhor coisa é morar num sítio afastado, não gosta de vizinho, né? Então, beleza. Aqui no consultor, nós temos o seguinte, estrutura, que não quer dizer nada, e divisões. O que é as divisões? Igual ao que você faz dentro de um roupeiro. Você tem ali as travessinhas, tanto em 15 mm, nesse caso, em 6 mm também. Tem uns que gostam dos 6 mm. Ah, não apareceu o 18, porque o corpo da gaveta não é 18. Teoricamente, quero aproveitamento de chapa, então, mesmo corpo, mesma espessura. Mas enfim. Então você aqui vai brincar como um divisor normal, tá? E posicionar. Vamos ver se isso dá certo. Na hora que eu dou OK, ó, salvou. Agora vamos só entender o modelo de novo. Ó. Voltei para todos, tá? Beleza. E eu vou ocultar a lateral aqui, vou dar 2 cliques nela, apertar a letra O para estar visualizando. Eu ainda quero trabalhar de forma rápida. Eu ainda estou editando o projeto. Eu só defini essa divisão interna desse gaveteiro. Beleza. Então, volte para aqui, ó, modelo todos, e tente trabalhar sempre com o modelo todos selecionado para tudo. Isso é uma dica ProMob clássica, desde que o ProMob nasceu lá no 4i. Primeiro, modelo todos. Então, corpos de gaveta. Tá vendo que eu tenho 2 tipos? Tenho todos mostrar, que é o todos, né? Todos. E o seleção mostrar. Seleção sempre será mostrada, ele nunca vai ocultar, porque eu editei ela. Então, todos ocultar. Então, ele vai ocultar todos os que eu não fiz qualquer edição para economizar processamento. E eu posso retomar eles a qualquer momento e não vai interferir naquele seleção. Fernando, eu preciso tirar render, aquele D horroroso ali me atrapalha. Camadas, letras, desliga a visualização. A letra serve para você acessar lá. Então, vou deixar oculto, eu ainda estou trabalhando nessa criança. Não gostei dessa divisão. Beleza, 2 cliques, agregado, construtor. Então, percebam, criei aquela divisão. Vou eliminar essa. Além das divisões, que eu poderia usar 6 mm, ou 15, ou 18, conforme o corpo da gaveta, eu tenho aqui, ó, internos. São acessórios e que podem ir variando e podem variar de configuração para configuração. Então, digamos que eu estou com esse vãozinho aqui, vou aumentar ele um pouquinho, porque eu acho que não caberia um PVC ali, sabe? Cabe? Ainda não, ó, tá vendo? Ó, não ficou liberado. Então, por quê? Porque não tem um divisor cadastrado aqui tão pequeno. Vamos botar 270, que eu acho que vai liberar. Ó, liberou, tá? E insiro ali. E digamos que aqui eu queira botar mais uma divisão, vou botar aqui, vou botar mais uma aqui,
e vou botar, não gosto desses números quebrados, 120. E aqui no interno, nesse lado, eu quero botar um organizador de facas, tá? Beleza, vamos ver o que acontece. Você começou a personalizar fielmente a sua gaveta. Então, retomando, que deu um barulho muito forte na rua lá e vazou para o áudio aqui. Então, retomei agora. Voltando e aproveitando para recapitular, digamos que estou com esse gaveteiro, estou com todos ocultar, 2 cliques na frente da gaveta e eu quero botar divisor. Então, seleção. Nesse caso, eu vou dizer que ele é um seleção. E já posso tomar o hábito de voltar para todos aqui, deu, tá? Enfim. Então, essa gaveta foi acionada, está constante lá no 3D. Quando você dá 2 cliques, você acessa o divisor da parte interna, tá? Então, por exemplo, tá? Se eu colocar esse divisor e vir aqui, ó, em internos, eu posso fazer uma colmeia, por exemplo, tá? Uma colmeia, ela não é necessariamente a mesma coisa que fazer com as pecinhas de forma avulsa. As pecinhas de forma avulsa você vai estar interrompendo, criando pequenos taquinhos nos segmentos. Vou dar 2 cliques aqui numa peça só para ocultar, ó. E daí você pode também trabalhar com um modelo de cor, né? Quero botar uma cor de contraste, ó. Então perceba que existe uma usinagem prevista para esse encaixe, tá? Então a colmeia é diferente das divisões. As divisões são segmentos, pedacinhos de pau. E esses aqui, não. Tá, Fernando, mas e como é que eu faço? Eu não gostei dessa quantidade de colmeiazinhas desse aqui. Mesma coisa, no D, só que você não vai em agregados. Perceba que aqui, ó, você tem essas configurações. Lembre-se, é tudo no mesmo lugar, propriedades. Tá? Então, digamos que eu coloque 5 aqui, ó. Ele vai reprocessar para nós e vai mostrar lá, ó. Tá vendo? Ó, ele reprocessa e me entrega 5. Digamos que eu quero trabalhar 2 na horizontal ali, né? E ele reprocessa e me entrega, tá? Então, essa é a moral. Deixa eu só testar aqui. 4. Deu certo. Tá? Então, a colmeia é comandada por essas variáveiszinhas ali, tá? Vamos entender o que mais dá para fazer aqui na divisão interna. Bom, se eu queira trabalhar algo do tipo, ó, vou botar só isso aqui e manta. Vai criar uma mantinha ali internamente. A mantinha pode ser misturada com os demais itens, tá? Eu particularmente não gosto da mantinha. Divisões. Se eu coloco isto aqui e, por exemplo, coloco uma horizontal aqui atrás, vamos ver que se ainda libera aqui o organizador. O organizador é de parseguiro, tá? E aqui, se eu aumentar um... Deixa eu ver se digitando aqui ele aceita, 250. Ele aceita. Então, divisor. Olha a doideira que já dá para inventar, né? Esse organizador, tá? Ele é um acessório, um parceiro. Então, tem modelo dele aqui, ó. Eu quero organizador de cozinha, não, eu quero de dormitório, não, eu quero que seja de roupa íntima, acrílico. Aí depende do que você necessita, tá? Então, o que nós temos? Gavetas são elementos que você pode botar um alto valor agregado. É só saber usar ali as funçõezinhas. Decore, que é sempre em modelos ou em propriedades. E que naturalmente vai acionar o consultor de armários. Dessa forma, nós vamos evoluindo. E conforme vão sugerindo novas divisões internas, digamos, recorte de cuba, quem sabe, conforme vão pedindo. Eu não cheguei, mostrei a contrafrente, mostrei sem contrafrente, mostrei oculta, telescópica, modelos construtivos de corpo de gaveta, de furação, de posição, de profundidade, diversas possibilidades internas. Você consegue botar um alto valor agregado sem necessariamente ter que colocar acessórios extremamente caros e valorizando. Pense em colocar no seu showroom, porque trocar corpo de gaveta é a coisa mais barata que existe no showroom. Deixa lá à frente, já tem tudo certo, e até a ferragem de corrediça você aproveita. E cria uns corpos bonitão, coloque no showroom. Faça o seu móvel ser sob medida. Modulado, gente, já foi, já deu, basta. Sob medida é o futuro. Muito obrigado.
Seja um parceiro da Smart Cabinets. Oferecemos nossa solução Studio 3D Express, que engloba biblioteca, relatórios, RPs e comunicação industrial. Mesmo que você já tenha alguma biblioteca própria, você pode facilmente implantar a nossa. Muito obrigado e até a próxima!